Olá, bom dia, gente batalhadora! Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Educação Física. Passamos dos 130 dias de isolamento social. Os primeiros 30 dias observou-se uma participação mais rigorosa e cuidadosa, com um discurso fora de sintonia entre médico, organizações internacionais, governos estaduais, federais, meios de comunicação e empresário, onde os discursos se chocam entre eles e as disputas que ocorrem pela flexibilização ou um rigor maior pelo isolamento têm levado a população a se posicionar de uma forma descrente e também fora de sintonia. Para piorar a situação, os nossos governantes têm cedido às pressões de empresários, adotando também medidas que têm levado a posições contraditórias de proteção à saúde e à vida da população em detrimento da economia. Toda essa situação coloca em dúvida a política educacional adotada nesse país, onde nossos jovens e a nossa sociedade demonstram uma incapacidade de se recriar, de produzir ideias, pensamentos, procurar se refazer e se recriar com o tempo que estamos sendo obrigados a ter. Nas aulas anteriores sobre jogos eletrônicos, mostramos como a quarta revolução industrial, os avanços das comunicações e das tecnologias têm mudado a forma de agir, trabalhar, estudar e nos relacionarmos com o mundo atual. A pandemia, causada pelo surgimento do SARS-CoV-2 ou coronavírus, expôs uma falha na forma de pensar e rever os verdadeiros valores essenciais da nossa sociedade, bem como a falha de ver e preparar para as necessidades futuras dessa sociedade pelos políticos e governantes, como também os professores, pais e educadores como nós. Diante da obrigatoriedade de um isolamento social, vimos uma sociedade despreparada para usar o tempo livre ou lazer que hoje está sendo obrigatório e de longa duração, coisa que nunca antes aconteceu após o surgimento de leis e direitos trabalhistas. Governos e autoridades, inclusive pais, sem saber o que fazer com os milhares de jovens ociosos em suas casas e mesmo jovens sem perspectiva de um desenrolar da situação acadêmica escolar, abandonam o isolamento e aderem ao negacionismo da existência do vírus ou da fatalidade que ela pode produzir, fazendo um jogo de roleta russa perigosa. Muitos jovens têm abandonado também os cursos online para começarem a trabalhar ou procurar empregos para ajudar na renda de suas casas. Mas, via de regra, a maioria tem encarado tudo como um ano perdido e improdutivo, infelizmente. Por isso, o novo tema das nossas aulas de educação física é sobre o lazer. Apesar de ser um tema muito ligado à atividade recreativa e esportiva, ela é tão abrangente pois envolve a necessidade de habilidades básicas de vários outros conhecimentos humanos, como a capacidade de ler, ouvir música, pesquisar, conhecimentos básicos e habilidades de várias outras ciências que serão necessários nesse período agora. Nessa primeira aula, vamos ver o conceito, definição de lazer para melhor entender sua importância na sociedade atual que estamos vivendo e para sair do conceito superficial de lazer como somente um tempo improdutivo que permite a prática de atividade física. Então vamos à aula de hoje Então vamos lá. O tema da aula que nós vamos começar a trabalhar é sobre o lazer. Nós vamos conhecer hoje a definição e alguns conceitos de alguns pensadores sobre esse assunto. Etimologicamente dizendo, a palavra lazer
provém do verbo francês loisir, que tem origem, por sua vez, na forma infinitiva latina de licere, que significa o que é permitido. O francês loisir deu origem à expressão inglesa leisure, que se utiliza tecnicamente para significar tempo livre. Segundo Geoffrey Dumazedier, lazer seria o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entreter-se ou, ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Nesse conceito de Dumazedier, ele destaca as 3 funções do lazer, que é o descanso, o divertimento, recreação e entretenimento e de desenvolvimento. O descanso libera-se da fadiga. Neste sentido, o lazer é o reparador das deteriorações físicas e nervosas provocadas pelas tensões resultantes das obrigações cotidianas e, particularmente, do trabalho. Dumazedier, no ano de 2000. Nascido em 30 de dezembro de 1915 e faleceu em 25 de dezembro de 2002, Geoffrey Dumazedier foi sociólogo francês e professor da Universidade de Sorbonne, na França, e é o pioneiro nos estudos sobre lazer e formação. Outro pensador e estudioso na área de lazer é Marcelino. No ano de 2000 ele dizia: o lazer ligado ao aspecto tempo considera as atividades desenvolvidas no tempo liberado do trabalho ou no tempo livre ou disponível, não só das obrigações profissionais, mas também das familiares, sociais e religiosas. O nome completo de Marcelino é Nelson Carvalho Marcelino e ele é brasileiro, sociólogo, mestre em filosofia da educação e doutor em educação, livre docente em educação física na área de estudos do lazer na linha de pesquisa As Inter-Relações do Lazer na Sociedade, pela Universidade de Campinas, a Unicamp. No dicionário Aurélio, a palavra lazer designa a atividade que se pratica no tempo livre. Apesar do que se pensa, o lazer não é uma palavra de fácil definição, devido à sua polissemia, ou seja, a possibilidade de vários conceitos, existindo várias formas de interpretá-lo. Cada autor apresenta seu ponto de vista para a formulação de um conceito consolidado ou definição, tentando diminuir as ambiguidades e mostrando que é fácil vivenciar o lazer, porém é difícil defini-lo. O lazer, para qualquer indivíduo, tem uma importância social enorme para garantir a sua saúde mental e física, tanto que se encontra na Constituição Brasileira. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, no título 2º sobre Direitos e Garantias Fundamentais, no capítulo 2º sobre Direitos Sociais, no artigo 6º diz o seguinte:
são direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Poucos conhecem esse capítulo sobre a Constituição, esse item constitucional, e é necessário entender profundamente o lazer para que se compreenda a importância dela e como exigi-la. Outra coisa que devemos entender é que o lazer está interrelacionado com os itens fundamentais do cidadão. Exemplo: sem o trabalho não há lazer. A educação interfere diretamente na qualidade desse lazer. Sem o lazer, o indivíduo poderá desenvolver problemas de saúde e assim sucessivamente. Por isso, no ano passado, quando mexeram em 2 itens desse texto constitucional, que é a reforma trabalhista, precarizando a atividade do trabalhador, e a reforma da Previdência, onde se dificultou o acesso à aposentadoria, afetando assim o próprio lazer dos trabalhadores. É necessário que se defenda esses itens da Constituição, porque ela tem como finalidade a proteção de todos, a proteção da estrutura social desse país. Para o sociólogo Domenico de Masi, que não fala exatamente sobre o lazer, mas que ela é um dos componentes do ócio criativo. Atualmente, o pensador mais badalado pelas suas ideias. O ócio criativo é uma ideia inovadora desenvolvida por esse professor e sociólogo italiano. Segundo ele, o futuro do trabalho na sociedade pós-industrial está marcado pela união entre estudo e lazer. Ao contrário do que muitos acreditam, o ócio criativo não significa não fazer nada. Na minha opinião, lazer é tempo livre conquistado por direito pelo trabalho realizado, onde o indivíduo, depois de se livrar das atividades obrigatórias, sejam elas familiares, religiosas ou sociais, possa realizar atividades recreativas, físicas, esportivas, artísticas e culturais, científicas, sociais, procurando se desenvolver como ser humano e enriquecer o meio em que vive, através de novas ideias e ações conjuntas. Para vocês entenderem a complexidade de se entender ou conceituar o lazer, vou dar aqui 2 exemplos de como é difícil. Por exemplo, a atividade de pescar, a pescaria. O pescador que trabalha para sobreviver, provavelmente a atividade não é de lazer. Já o pescador que vai para pescar como esporte, provavelmente vai ser de lazer. Um almoço familiar, uma festa familiar, por exemplo, que você não quer participar, mas tem que ir porque você é o anfitrião ou convidado especial, onde você deverá encontrar alguém desagradável. Para aquela pessoa que não precisa ir, mas quer ir por diversão, será um lazer, mas para o primeiro, não será. E para terminar essa aula de hoje, a principal característica do lazer é a sua ludicidade ou elemento lúdico, voluntário e livre de qualquer exigência que permita ao indivíduo a realizar aquilo de forma descompromissada. Valeu, até mais e até a próxima aula.